O programa Quarta Dimensão se encontra na telinha da TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Jesus apontou mandamentos para o moço rico e alguém estranhou a ausência de proibição de imagens. Êxodo 20, versículo 4. Nós explicamos. Nos primórdios, o monoteísmo esteve ameaçado pelos muitos deuses pagãos. E a rédea curta se impunha. O monoteísmo estava ameaçado, já viu, né? Antes de perder validade, o decálogo foi rigoroso, com razão. O próprio Jeová desmoralizou o preceito, porém, quando ordenou a Moisés que fabricasse serpente de bronze, que curava mordidas de cobra. As contradições continuaram. O rei Ezequias destruiu a serpente de bronze de Moisés e foi elogiado na Bíblia. Ezequias ganhou fama de rei sem pecados, por isso, conforme diz a Bíblia, em Eclesiastes 49:5. Mas o imbróglio continuou. Jesus socorre nossa ignorância, confirmando a tese do esgotamento de validade dos 10 mandamentos. Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem levante, para que todo que nele crê alcance vida eterna. João 3, versículo 14. Vejam vocês, a escultura milagrosa da cobra se tornou símbolo do Cristo Redentor. E lá se foi a proibição do decálogo. Bons amigos colaboram atrás das câmeras para gerar som e imagem. Com eles na técnica temos a certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será Saga de insatisfeitos e curiosos. Posturas diferentes separam líderes e pessoas acomodadas. Bastará observar e você vai perceber características bastante diferenciadas separam os que reivindicam reformas e os que esperam o pão cair do céu, quentinho e grátis. Insatisfação e curiosidade sempre foram pilares da liderança. Quando estas duas qualidades se unem, sai da frente e sai de baixo, porque o bicho vai escapar da jaula. Desprovidos da insatisfação e da curiosidade, nosso caminhar pode ser apenas agradável passeio, sem resultado prático. Desprovida da curiosidade, a insatisfação nos levaria a ferir a testa
no muro de lamentações de Jeremias, lá em Jerusalém, tentando até a absolvição dos nossos pecados, imagine só. Reunidas, porém, em satisfação com curiosidade, elas se tornam alavancas. Todas as descobertas já realizadas no planeta foram obras destes curiosos benditos que jamais interromperam tarefas antes de completá-las. Ninguém imagine, porém, que nos referimos aos insatisfeitos com as condições humanas em que se encontram. Isto é problema nosso e não de Deus. Nós temos que resolver nossos problemas. Deus só entra na jogada quando nós estamos aflitos e impotentes. Aqueles que entregamos ao referendo de vocês são criaturas que não se satisfazem com respostas vazias e rejeitam afirmações inexatas. A curiosidade destes vem se aplicando na abertura de cortinas, na busca de revelações, na definição de profecias. Porque o desejo deles é penetrar no mistério e esclarecê-lo. Este tipo de insatisfeitos nunca se contentou com meias verdades. Eles desejam penetrar fundo nos segredos e desvendá-los e colocá-los a serviço da humanidade. Eles se afligem diante de portas que demoram a abrir. Ninguém imagine que aspirações de fama moveram Galileu Galilei quando lançava objetos do alto da Torre de Pisa. Ele estava interessado em determinar o tempo que levavam na queda, para medir os espaços percorridos e aprender alguma coisa a mais. Terá sido desejos de glorificação pessoal que moveram Jean-Henri Fabre a ficar acocorado dias e dias ao lado de formigueiros. Eu garanto que a intenção dele não foi esta. Jean-Henri Fabre sacrificou seu descanso por curiosidade científica, para observar ao nível dos seus habitats e entender a filosofia das formigas. Estes e outros pesquisadores deixaram marcas indeléveis na história, buscando respostas. Eram curiosos e insatisfeitos com definições inexistentes. Por quê? Por quê? Enquanto cada porquê não alcançar resposta, eles continuarão se expondo até que a ciência alcance esclarecimento para todas as dúvidas. Houve quem dormisse noites no interior de pirâmides do Egito, imaginem vocês, para definir a capacidade de suportar pânico. Eles ocuparam o mesmo lugar onde dormiram múmias e se expuseram às picadas de escorpiões e aranhas. Toda a conquista inevitavelmente se alcança depois de cansaço, de suor e de lágrimas. Curiosos e insatisfeitos, porém, sabem que alguma coisa extremamente benéfica terminará acontecendo. No início da década de 1930, a recessão mundial virou desastre. Sandro Felipe perdeu o emprego e o casal não possuía recursos nem para refeições, quanto mais para renovar guarda-roupas. A esposa Nádia
mulher curiosa e diligente, procurou vizinha e fez proposta. Financeiramente, vizinha, você está em melhores condições, disse Nádia. Por isso eu me atrevi a procurá-la para lhe propor negócio. Se a senhora comprar o tecido, eu me encarrego de fazer 2 conjuntos de saia e blusa para nós duas. Dona Teresa concordou de imediato e Nádia caprichou na tarefa. As peças ficaram excelentes, mas faltava algo. Onde arranjaremos dinheiro para comprar botões? Em peças tão bem caprichadas ficariam melhores botões de madeira, de preferência de 2 cores. Foi o desabafo de Dona Teresa. Sandro Felipe veio em socorro das 2 mulheres. Ele era alguém curioso de carteirinha. Eu não tenho recursos para comprar os botões, mas vou tentar fazê-los em minha oficina. Por que não? Sandro Felipe era ser humano curioso, vejam só. Pedaço de mogno vermelho escuro foi usado na experiência para combinar com partes da fazenda. Madeira branca foi mais fácil de encontrar. E aqueles botões fabricados em casa forneceram efeito agradabilíssimo depois de aplicados nas peças prontas. Foram aprovados e elogiados pelas 2 famílias. Sandro Felipe, movido por curiosidade insaciável, modelou os botões de tal maneira que ficaram, vamos dizer assim, perfeitos. Quando Nádia passou pela frente da loja, o proprietário perguntou: onde estes botões foram comprados, senhora? Meu marido os fabricou, respondeu ela. Dias passados, Sandro Felipe foi convidado a comparecer naquela loja para combinar encomenda de botões. Dali para frente, as dificuldades financeiras terminaram. Sandro Felipe foi obrigado a recolher auxiliares para satisfazer as encomendas que chegavam de todas as regiões da província. Tendo perdido o emprego, aquele homem podia se acomodar como enjeitado da sociedade e pedir auxílio do governo. Insatisfeito com a miséria, porém, sua mente curiosa foi à luta. Existe algo muito importante neste imbróglio. Insatisfação e curiosidade não constituem matéria para aprendizado. Nós nascemos com estas 2 alavancas que são trazidas de vidas anteriores. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer o primeiro intervalo em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. E ninguém deixe de visitar o YouTube. 209 palestras disponíveis. Dentre tais palestras, corre lá na frente: Jesus ordenou trabalho no sábado, que clareia enigma da Bíblia.
Apelamos para que também você colabore conosco nesta cruzada de divulgação das Escrituras, desprovidas de algemas. Pergunta importante e continuamos fazendo, e a resposta não chega. Por que Jesus, com toda a sua pureza ética, ordenou violação do sábado? Em nossa palestra explicamos por quê. Assista e você verá. O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e é transmitido pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Nossos agradecimentos ao Fernando e ao Zube, que nos oferecem ótimas condições para a divulgação dos evangelhos. Em seguida, o nosso tema, saga de insatisfeitos e curiosos. A maioria dos viventes já enfrentou penosas experiências no aprendizado dos séculos. Especialmente nos primeiros anos da infância, essas lembranças se encontram nítidas na memória. Ninguém esqueça que os espíritos que renasceram em nossos lares vivenciaram status de adultos em colônias espirituais há pouco tempo. O cenário trilhado pelas crianças no mundo de lá ainda se encontra palpitante na memória deles. Por isso a rapidez de adaptação dos baixinhos. Hoje eles dominam. E na informática eles são... É impossível superá-los. Qualquer criança sadia revela curiosidade e insatisfação através de mímica, risos e esforços para soltar a voz. Eles querem andar, eles querem correr, eles querem falar alto. A criança agora pede colo. Pouco depois resolve voltar ao berço. Puxa as coisas de cima das mesas. Traz para fora objetos escondidos em armários. A criança é uma usina de força que nunca desliga. Grande homem é aquele que conserva no coração, o coração de criança. Disse um sábio chinês chamado Mencio. Infelizmente, o chinês Mencio defendia a missão impossível, meus amigos. Pelo avanço do calendário, viventes perdem coração e memória de crianças. A curiosidade diminui e eles não mais enfrentam desafios. Contra isso nós temos que lutar, meus amigos. Os adultos abominam controvérsias e se escondem nas sombras do anonimato, onde ficam voluntariamente escondidinhos. Seus passos imitam o ritmo lento e preguiçoso de andarilhos. Correr por quê? Depois da morte da expectativa, correr por quê? A tendência destas almas, entupidas de inexistentes virtudes, é se acomodar do que elas chamam merecida colheita. Alguma coisa no ar instiga o adulto que se intitula dono do seu próprio nariz a ocupar o cantinho dos que alcançaram o pódio da perfeição. Neste transe, ele ouve a voz do tentador, bem clara e sólida, sem compreendê-la. E o tentador lhe diz: você não é mais criança, Gervásio. Os tentadores fazem tudo para enquadrá-lo entre salvadores da pátria. Por quê? Muito fácil a resposta.
porque eles querem a destruição dos outros. Os tentadores estão cheios de ódio contra tudo e todos e querem descarregar este ódio. Entre pregadores, meus amigos, existem também figuras que estão por aí tipificando exemplares. A pretensão desses proprietários de igrejas é tão grande que o mestre já profetizou até a defesa deles lá no juízo final. Jesus profetizou cada palavra deles, como advogados da própria defesa. Acaso não profetizamos em teu nome, Jesus? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos tantos milagres? Mateus 7, versículo 22, está lá. Há 2000 anos, todavia, o Nazareno já antecipou as palavras com que os vai desmascarar. Elas se encontram também no Evangelho de Mateus. Nunca vos conheci, bradará o Cristo juiz. Afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Percebam que milagres e expulsão de obsessores não serão questionadas, mas sim e tão somente o alto preço cobrado por eles, que é mau exemplo. A cobiça marcará sua presença como vilã. Esses que se desligaram da curiosidade e da insatisfação sadia, apropriadas, são vítimas preferenciais dos tentadores. E os tentadores vivem por aí, de orelha em pé e olho bem aberto. Eles imaginam e se iludem de que pregam para número elevado de nações e exageram nos percentuais de ovelhas convertidas. A troca do idealismo pela cobiça talvez seja a camisa de força mais poderosa, porque introduz a soberba. Fugir de sacrifícios seria correto, se Jesus não tivesse paralisado o apóstolo Pedro no dia em que sugeriu o abandono da missão. Pedro que não queria crucificação coisa alguma. Percebam o que diz o texto. Chamando Jesus à parte, Pedro passou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum deverá acontecer. Mateus 16, versículo 22. Vá para trás, Satanás, foi a resposta do nosso rabi. Tu te tornaste pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Mateus 16, versículo 23. Pedro, no momentâneo vacilo, personificava o comodismo que eliminara o aspecto saudável da sua curiosidade. Simão Pedro perdera a noção de que ainda restassem respostas. De sua parte, ele esperava ótimo lugar para se encostar e esperar que o mundo desmoronasse. Alguém nesta altura, acompanhando as perplexidades do apóstolo de Jesus, poderia indagar: que respostas ainda restarão, Getúlio, quando os cientistas já dobraram o cabo da desintegração atômica e da ciência quântica? Não restará mais futuro para pesquisadores? Teremos chegado ao fim da história? Eis a questão, eis o dilema. Visitem a biblioteca mais próxima, amigos, abrindo livros. E vocês perceberão que a jornada ainda será longa. Leonardo da Vinci talvez seja o ser humano mais curioso e mais insatisfeito que o mundo conheceu. Sua voz
soará em seus ouvidos, mostrando milhares de enigmas que ainda existem para serem descobertos. Shakespeare, Newton, Pasteur, Sócrates e Platão rirão da sua inocência quando admitem esgotamento do planeta. Todos os homens verdadeiramente grandes ajudarão a despertar a curiosidade e a insatisfação em nossas almas. Eles afugentarão esta ideia de que não mais existem mistérios. Eles nos dirão que clareiras enormes esperam desbravadores. O corpulento lexicógrafo inglês do século XVIII, Samuel Johnson, nos diria: a curiosidade é uma das características mais permanentes e seguras do espírito humano. O jornalista americano Frederick Bonfils desabafa: não existe esperança para o homem acomodado. Perguntaram ao naturalista do século XIX, Samuel Leidy, se ele se sentia cansado de vez em quando, com tanto trabalho, e ele respondeu até com certa irritação: cansado eu? Não! Enquanto existir verme intestinal para descobrir o mistério de osso fossilizado, eu nunca me cansarei. E neste cansarei caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Anjo de Apocalipse voando baixo, esclareceu o profeta João. A besta que viste era, mas deixou de ser. Ela vai subir do abismo e será destruída. Os habitantes da terra se espantarão de ver a besta que era e não é mais. E ela retornará. Apocalipse 17, verso 8. Vejam que a besta, ao emergir do abismo da ignorância, perdeu malignidade. Foi destruída como besta e progredirá agora como ser humano. Normal, de carne e osso. Ninguém confunda esses espíritos de humanos falecidos com os chifrudos da teologia. Estes são ensinados e redimidos pelo Cristo interno e perdem malignidade pelo aprendizado das muitas vidas. Não passam de humanos transviados temporariamente. O mal é passageiro, o bem é eterno. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando entendemos que alguém era besta e deixa de ser, se define a força transformadora da reencarnação. O Apocalipse ensina e nós aprendemos. Podemos cair nos abismos da ignorância e até sermos considerados bestas, mas a escravidão terminará pelo conhecimento da verdade. O homem mais perverso do mundo será líder das trevas, enquanto ignorante. Mas como tudo é temporário, ele ficará livre num determinado dia.
Aprendemos em Apocalipse que a besta é mutante. A besta era e já não é mais, diz o profeta João. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema, saga de insatisfeitos e curiosos. A resposta do naturalista Samuel Leide mostra que a curiosidade elimina cansaço. Será de bom alvitre esclarecer algo pertinente. Opiniões devem ser aproveitadas somente após análise profunda. Assim como ninguém arrisca viajar de avião sem paraquedas, não será prudente difundir teorias sem análise prévia. Despencar das alturas das nuvens ou perder credibilidade, com os pés ao nível do chão, as duas alternativas são igualmente indesejáveis. Valerá manter os olhos vivos e curiosos, para jamais pagar mico. Como exemplo de distração, eu me lembro de pregador que se aproximou de jovem vaqueiro numa fazenda aqui mesmo do Paraná. Moço, ele disse, você sabe que Jesus desceu aos infernos depois da crucificação e lutou com Satanás? Na minha Bíblia, respondeu o vaqueiro com sobras de entendimento, está escrito diferente. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, Jesus foi e pregou a espíritos desobedientes, ainda dos tempos de Noé. 1 Pedro 3, versículos 18 a 20. O pregador que negava o Espírito, ele dizia que o Espírito não existia, não se deu por vencido. Agarrou a Bíblia das mãos do rapaz e leu o texto. Não pode ser, terminou dizendo. Nada existe além do corpo físico, nós sabemos pela minha religião. O fôlego de vida se vai quando alguém morre e a consciência desaparece. Ele não participa mais de coisa alguma na terra. Outra vez sua Bíblia está diferente da minha, disse o vaqueiro. Na minha Bíblia o espírito é superior ao corpo. Vou ler um texto para que o Senhor aprenda comigo. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Tiago 2, versículo 26. O vaqueiro que não tivera recursos para estudar, vencera o saduceu universitário. O modesto vaqueiro, embora ofuscado pela figura elegante do religioso, bem trajado, de gravatinha, tudo, de repente venceu aquele pobrezinho. Escute meu conselho, caríssimo pregador, fuja de tais situações vexatórias. Antes de sair por aí dando mancadas, use a curiosidade e estude mais, porque está faltando isso para você. Não vale a pena se arrastar algemado em doutrina que não lhe proporciona empolgação. Se a sua religião marcasse o rumo da sua preferência, a sua curiosidade aguçada o tornaria fervoroso estudante, e não ocorreria estas mancadas que você, infelizmente, nos proporcionou há pouco. Se intitular pregador é facílimo, é só pegar uma Bíblia e sair por aí. Difícil é debruçar a cabeça sobre livros, madrugadas inteiras na busca de entendimento, sem acólito nem professor. Estes são guiados apenas pela bússola da curiosidade. Seguir trilhos é coisa de trem de ferro, incompatível com a curiosidade e o livre-arbítrio. Todos preferem ser
cabeças de elefantes, bicho grande, em plano elevado pelas trombas enormes. Eu me sinto tranquilo como cabeça de formiga, rente ao chão, na posse de plena liberdade. Curiosidade sem fronteiras nos move. Insatisfação nos abre os olhos. Todos nasceram para rasgar estradas novas. Por isso não aceitamos pratos feitos, pratos prontos. Alguém irritado nos questiona: Getúlio, você prega a Bíblia e sabe muito bem que a Bíblia é prato feito há inúmeros milênios. O texto das Escrituras vem atravessando séculos. Você não vê contradição na recusa em aceitar pratos prontos quando você mesmo é pregador da Bíblia? Eu respondo com alegria ao telespectador contrariado comigo. É verdade que o prato feito da Bíblia atravessou milênios. Eu sei. Eu reconheço na parte divina deste manjar dos deuses, dosados e medidos ingredientes que sustentam minha saúde espiritual. O próprio Jesus apontou sua carne como alimento. O problema, pois, não se encontra na Bíblia, e sim na interpretação. É a versão dos intérpretes que aponta aquele prato pronto, rejeitado pelo bom senso. Petrificaram as Escrituras numa sucessão de ideias de Jerico, ainda do tempo de Constantino, impedindo o livre exame de curiosos pesquisadores. E isto confundiu religião com hábito. Ninguém se agrada defendendo o feixe de ideias preparado por outros sem aval da consciência. Garoto que eu conheci na infância me perguntou alhures: Getúlio, você não acha estranha essa ideia de Satanás criado para eterno mal, como Deus do inferno? Não é estranho, porque ele é ser humano, encarnado ou não. Ele é ser humano, como qualquer de nós. O Criador jamais praticaria tamanha violência de conceber alguém eternamente maldoso. Isto é um verdadeiro crime. Ele, o satanizado, Pedro, por exemplo, foi satanizado certo dia, é de carne e osso e se sataniza ao praticar maldades. Tudo que nós fizermos de mal, de repente nós satanizamos. Vivos ou mortos, sempre que cometemos transgressões, personificamos Satanás e nos tornamos temporariamente filhos do mal. Como escreveu o apóstolo João: aquele que pratica transgressões procede do maligno. João 3, verso 8. Nós fomos criados para evoluir e nos tornarmos espíritos perfeitos, mas prevaricamos e o peso do karma nos aprisiona. Jesus disse: não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Quando nossos espíritos nasceram das mãos do Criador, éramos anjos inocentes, mas ignorantes. Quando o pecado nos alcança, nós nos tornamos anjos maus. Se Satanás existisse, os próprios fundamentos da Bíblia estariam comprometidos. Porque a Bíblia diz: todo o poder me foi dado na terra e nos céus. Mateus 28, versículo 18. Palavras de Jesus já investido na autoridade de Cristo planetário. Como poderia ter vazado de contrabando tanto poder para o maligno, se a Bíblia diz que todo o poder foi entregue ao Cristo e a Deus? E daí, meus amigos? E daí que agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só.
Daqui a pouco estaremos de volta. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo voando rápido como bólido. E nunca esqueçam sexta-feira como nosso dia de encontro. A partir das 15h30 da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido focalizadas aqui, sem algemas. Para a próxima sexta, já estamos elaborando outro tema em idênticos moldes. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, saga de insatisfeitos e curiosos. Se acreditássemos no enganoso conflito entre Deus e o maligno, como explicaríamos notícia bíblica de que Deus é dono dos poderes? Vocês acham que Jeová socorreria o adversário, fornecendo-lhe parcela extra de poder? Para cada alma acolhida, 2 irão para planetas inferiores, no próximo juízo final, conforme o profeta Zacarias. Somente quem é destituído de curiosidade e não se desgosta de respostas vazias, possui suficiente insensibilidade para crer na vitória do mal, na própria luta do mal contra o bem. As trevas vencendo a luz representaria calamidade, 2-1. O maligno ganhando partida de Deus por 2-1 abalaria o equilíbrio do universo. Não há mais o que fazer. A partida terminou, diriam os céticos, escarnecendo das verdades eternas. A vitória das forças do mal teria sido conquistada por toda a eternidade, na opinião deles, não na minha. Vejam só. Nossa concepção de que tudo é temporário, que o mal é a ignorância e que a redenção acontece por etapas, abafa o choque. Deus também é Deus dos transgressores e eles gozarão ilimitado tempo para o aprendizado. Mas Deus não é Deus de demônios. Não, não. A evolução corrigirá todas as arestas da ignorância através de muitas vidas em planetas inferiores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Esses filhos do Altíssimo que surgiram das suas mãos não irão para inferno nenhum, especialmente quando eles falam de eternidade. Isso aí é balela. Essa teologia que aponta a Deus perdedor diante de inexistente maligno, terá que responder pela blasfêmia. O Salmo 62 é bastante claro. Uma vez falou Deus, 2 vezes eu escutei que o poder pertence a Deus. Salmo 62, verso 11. Jesus e o salmista contam a mesma história. O poder pertence ao Pai Celestial e ao seu Cristo. Este poder também é entregue aos seres humanos, na intensidade e na medida exata da vontade divina, para que haja progresso espiritual, quando essa é a necessidade. Na doutrina espiritualista defendida por nós, essa parafernália de rabo e chifre é tão falsa como nota de R$3. Quem pode acreditar numa entidade eternamente longe do amor? Isto até seria falta de caridade do Criador dos mundos, colocar alguém para viver sem a menor chance de ser feliz. Se até água mole em pedra dura termina furando a pedra,
Por que existirá alguém tão granítico na vivência do mal? Agora, se vocês me disserem que o ser humano pode ser Satanás, temporariamente, concordo. Concordo em gênero, número e grau. Pode. E é o que tem acontecido. Aqui se encontra a realidade. Este nome Satanás é apelido dos perversos, encarnados ou desencarnados, inimigos de Deus. O apóstolo Pedro foi exemplo clássico, que nós repetimos aqui porque é interessante repetir. Pedro foi Satanás por algumas horas. O livro eclesiástico confirma. Quando o ímpio amaldiçoa Satanás, ele está amaldiçoando sua própria alma. Vejam que perfeição de texto. Eclesiástico 21, verso 30. O ímpio personifica Satanás e não percebe. Eu, juntamente com vocês, alcançamos esclarecimentos movidos pela curiosidade. A maioria fica meio desconfiada quando depara ideias novas, tudo bem. Mas são as ideias novas que modernizam o mundo. O mundo se acostumou com a existência do Deus do inferno. Tanto foi repetido isto. Tenha medo do diabo, que besteira total. Este espírito maligno exerceu sua influência nos tempos do domínio persa sobre os judeus. Eles aprenderam a jogar Satanás como um verdadeiro guru. É natural que a tradição desperte resistência. Getúlio gritou de longe, o Serafim, eufórico, com a Bíblia aberta nas mãos já. Hoje eu vou surpreender você com algo massacrante que vai destruir esta sua prepotente mania de doutor sabe tudo, Getúlio. Veja que você afirma que o diabo não tem poder. Apocalipse diz o contrário, Getúlio, eis o texto. Adoraram o dragão que deu poder à besta. A frase do Serafim diz assim, está lá em Apocalipse 13, versículo 4. Dragão é sinônimo do diabo, Getúlio, e portanto também ele tem poder, porque ele deu poder à besta. E isto que você encontrou, Serafim, é o que eu sempre venho dizendo. Se a Bíblia diz que Deus é dono do poder e aparece dragão reforçando besta, tal fato mostra que este dragão é homem, porque o homem recebe poder de Deus, por mais maldoso que ele seja. Aos seus herdeiros Deus entrega ferramentas, Serafim, porque essas ferramentas são dadas para progresso dele. Ele vai aprender com o mal que ele pratica, porque o mal reverte contra a pessoa que pratica o mal. Tanto isto é verdade, que Jesus disse a Pilatos que o poder dele para crucificá-lo se originara do próprio Deus, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Serafim se afastou, meus amigos, rubro de ódio. Infelizmente, alguns recalcitrantes ainda não entenderam. Não seríamos dignos de respeito se vivêssemos como rabos de foguetes nas mãos de catedráticos mais ou menos idealistas. Mais ou menos. Um só é vosso mestre, foi lembrete de Jesus. Foi grande o nosso desejo de espalhar sementes em prol do aprendizado libertador, caríssimos. Declaramos a nossa adesão incondicional ao evangelho puro do nosso eterno Rabi Galileu. Este é o sentido impresso em nossa palestra de hoje. Esperamos ter alcançado consciências e corações. Muito obrigado a todos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós
levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, além desta câmera, que a paz, a tranquilidade, a alegria, a prosperidade, saúde, tudo de bom aconteça na vida de vocês. Mas acima de tudo, meus amigos, amor no coração. Porque o amor é o alicerce de todas as conquistas humanas. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.